Olá! Hoje eu venho falar sobre como fazer o meu filho gostar de ler. É um sonho de toda mãe, todo pai, toda família, que os filhos se tornem bons ledores, que eles tenham prazer em compreender as histórias, em interpretar, em gostar de viajar nesse mundo mágico que é o mundo da leitura. Porém, nós temos que tomar alguns cuidados na hora de apresentar a leitura para os nossos pequenos. Hoje em dia, não existe mais a moral da história. Hoje em dia, existem ensinamentos que as próprias crianças são capazes de tirar com aquela história. Nem sempre o que a criança identificou de importante para ela na história é aquilo que a gente percebeu. E como fazer isso? A gente, desde bem pequenininho, a gente tem que contar histórias para os nossos filhos, deixar livrinhos à mão deles, livrinhos, lógico, com materiais resistentes. Os livros que são menos resistentes, a gente não deve deixar na mão deles sem uma supervisão de um adulto. Por quê? Provavelmente eles vão rasgar, vão rabiscar, e a gente precisa ensinar desde sempre o que fazer com cada coisa da forma correta, certo? Então, sempre supervisione seu filho quando ele estiver com um livrinho e quando ele crescer mais um pouquinho, que já souber cuidar do material, aí sim podemos deixar numa altura ideal para que ele pegue e passe as páginas, veja as figuras, que ele tenha realmente prazer em estar vendo aquele livrinho. As crianças bem pequenininhas, elas gostam de ver as figuras, elas gostam de imaginar, de criar. Por que não fazer uma atividade com seu filho, perguntando qual é a cor da roupinha do personagem? A gente vai incentivando aquela criança para que goste desse tipo de material. Outra coisa muito importante, já com os maiorzinhos, é incentivar, ler com eles. Tem muitas crianças com dificuldade de leitura, porque simplesmente elas têm que fazer isso sozinhas. Por que não? Cada um lê uma frase. Você lê uma frase, a criança lê outra frase. Eu leio uma palavra nessa fase de alfabetização e a criança lê uma outra palavra. Até que a criança vai começar a ler a história inteira, identificando as palavras que elas têm mais dificuldade para ler. Assim, a gente identifica a dificuldade até mesmo na fala das crianças, que é muito importante que a gente procure um atendimento de um fonoaudiólogo antes da alfabetização. Porque na alfabetização, a tendência vai ser com que ela escreva da forma que ela fala. E nós precisamos saber se ela realmente escuta a palavra, escuta cada letrinha, que é chamada de fonema, da mesma forma que ela é pronunciada. Para os maiores, o ideal é que a gente incentive, compre livrinhos para a idade deles, histórias para a idade deles. A partir do quarto ano, né, por volta dos 8, 9 anos, eles já estão aptos a uma leitura maior, em continuar aquela leitura aos pouquinhos, e em ter um marcador de páginas para que ele possa marcar a página do livro que ele estava lendo. Ou quem sabe à noite, antes de dormir, a gente não lê com eles um pedacinho da história, cada dia um pedacinho. Com isso, a gente faz com que as crianças tenham o hábito, tenham prazer em ler. E eles aumentam o vocabulário, conhecem várias palavras novas, aprendem a usar as palavras e com certeza serão ótimos leitores no futuro. Até a próxima. Qualquer dúvida, podem sugerir. Qualquer tema que seja de relevância para vocês, podem fazer a sugestão. Tchau, tchau!